todos vocês. Isso, compartilhei a tela, vamos lá. Até a última aula eu falei com vocês sobre a Revolução Industrial, né? Na verdade sobre as revoluções industriais. Nós tratamos a primeira e a segunda Revolução Industrial. Claro que fica aqui para nós uma rápida retomada do conteúdo. Nós, então, a princípio, colocamos o conceito de revolução, qual é o conceito de revolução. Depois, nós falamos sobre o pioneirismo inglês, por que os ingleses saíram à frente, né, tendo, por exemplo, a França com uma indústria manufatureira muito melhor do que os ingleses. Aí nós mostramos os fatores políticos, que era a ascensão da burguesia, né? Então a formação de um governo burguês. Depois nós falamos a respeito da economia, todo o dinheiro, né? Toda a riqueza que havia sido acumulada pela Inglaterra nos seus anos aí do século XVI, XVII, XVIII, e socialmente falando dos enclosures, né, da expulsão das pessoas das suas terras, formando então uma grande mão de obra disponível para o trabalho na cidade. Falei as características da fábrica com vocês, né, tomamos um pouquinho também das características da primeira Revolução Industrial, a preferência pela indústria têxtil, nessas retomadas, o carvão como principal produto, né, como principal fonte de geração de energia, e o ferro também, né? Então, falamos da indústria têxtil e dos agregados. Falei sobre a segunda Revolução Industrial com vocês. Comecei citando que a segunda Revolução Industrial não ficou reclusa apenas à Inglaterra, e antes havia dito para vocês que a segunda Revolução Industrial não era que a primeira havia acabado e aí você tem uma segunda, não. Mas nesse conceito nós temos uma continuidade, né? Os patamares aí vão se aumentando, tá? Então nós falamos sobre isso também. Na segunda revolução, afirmamos que outros países estavam envolvidos, países da Europa Ocidental, além de outros continentes, Estados Unidos e Japão, e falamos das principais mudanças, né? A introdução do motor a combustão, a energia elétrica, coisas que foram aparecendo aí. A gente parou nesse slide que aqui está, né? Então, aperfeiçoamento aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração dos trabalhadores, né? Aqui é um ponto importante, porque se a Revolução Industrial significou algo além das mudanças sensíveis que nós colocamos, aí lembramos a primeira Revolução Industrial, quando eu disse para vocês que os burgueses se apropriaram dos meios de produção, e ao se apropriar desses meios de produção, então os burgueses começaram a comandar a lógica do capital, começaram a comandar as novas estruturas que você tem aí do capitalismo. Isso faz com que, neste momento, nós tenhamos que refazer, né, o próprio médio do trabalho, né? O trabalhador ele agora é obrigado a se reinventar em um novo modelo de vida que não era mais o modelo que estava colocado para eles aí, como toda a vida foi. Então, os primeiros operários das primeiras fábricas, eles tiveram que enfrentar algo que, para mim, na minha visão, foi muito, mas muito pior, um período que pouquíssimas vezes se viu, talvez só a escravidão mesmo se viu um período onde a exploração tenha sido tão intensa e tão brutal, né? Então, os operários das primeiras fábricas trabalhavam então, em condições extremamente insalubres. Insalubre aqui é que prejudica a saúde. Então, toda vez que vocês ouvirem essa expressão insalubre, é que prejudica a própria saúde. Nós temos, por exemplo, as fábricas eram grandes galpões, não tinham janelas. Essas fábricas sem janelas, então você não tinha uma, um espaço arejado.
Tudo bem? Então era um espaço extremamente ruim, a fumaça das máquinas era prejudicial, fora também toda a sujeira que você encontrava nesse local. Então ele era basicamente muito danoso para a vida dos trabalhadores. Outra coisa, nós estamos falando aqui em longas jornadas de trabalho, longas que vão de 12 a 14 horas por dia, de segundo a sábado. Né? Não se trabalhava no domingo, porque domingo era o dia do Senhor, mas nos outros dias, de segunda a sábado, era interminável as longas jornadas. Eram trabalhos extenuantes. Né? Então, as pessoas ficavam, imagine você ficar por 14 horas né? no mesmo local aí. Né? É muito explorador, é muito grande essa exploração. Além dessas jornadas de trabalho, nós temos os salários que eram baixos, na grande maioria das vezes, esse salário não dava a esse trabalhador a condição de conseguir suprir todas as suas necessidades. Então, ele tinha um salário, trabalhava de forma muito prolongada, mas o seu salário acabava nem dando para passar o mês. E não que ele, gente, tivesse. Isso depois a gente vai ver com o tempo, mas o padrão de consumo não era o mesmo de hoje. Então, assim, ele não pegava o seu salário e ia para o cinema, ele não pegava o seu salário. Não. O salário dele era tão baixo que ele não conseguia comprar o mínimo suficiente para sobreviver. Então, assim, questões como as questões de casa, roupa, comida, isso era tão baixo para ele que não dava literalmente para sobreviver. Não é bom se pontuar aqui, não existia um salário mínimo, um teto mínimo a ser pago a todos. Não, cada burguês escolhia o que pagava para alguém. Então, assim, e se você não quiser, tem outro que quer. Então, as pessoas acabavam sendo obrigadas a entrar nessa exploração. E a condição de vida dessas pessoas eram extremamente precárias. Há um texto de Frederick Engels. Engels escreve sobre a vida em Londres e ele cita que a vida em Londres era uma latrina a céu aberto. Né? Ele compara Londres a um vaso sanitário todo sujo e a céu aberto. Assim era o cheiro de Londres, assim eram as condições precárias de Londres naquele momento da exploração dos trabalhadores. Então, essa começa aqui para vocês só tentarem entender um pouquinho como era a questão da vida das pessoas. Na página de número 22, né, vocês têm no último parágrafo da página 22 um texto falando sobre a vida dos trabalhadores. Aí coloca assim: assim o dono da fábrica, entre os 100 desocupados que trabalhariam em sua fábrica e por quanto trabalhariam. Ainda que houvesse trabalhadores que exigissem uma remuneração que garantisse as mesmas condições de vida anteriores ao desempregado, havia os que se submetiam ao trabalho por vezes suficiente para certa quantia de pão e batata. Provavelmente também alguém estaria disposto a trabalhar por menos. O empresário, obviamente, escolheria entre os que lhe sairiam muito mais barato. Aí na página de número 23, o primeiro parágrafo ele coloca assim: não satisfeito, o empresário pergunta por quantas horas trabalharia cada um. 10, diria um, 12, diria o outro. Para não perder a oportunidade, eu trabalho 16, afirma um terceiro. O empresário ficaria com o que se dispôs a trabalhar mais tempo. Ainda questiona ao operário escolhido: caso eu o contrate, o que faria caso eu te contrate, o que faria minha máquina enquanto você dorme? Lembre-se de que a máquina não precisa dormir. O trabalhador desesperado diria: posso mandar meu filho de 10 anos em meu lugar. E o que devo pagar a ele? Pergunta o empresário, recebendo como resposta um par de moedas para o pão com manteiga. Só para o pão? E assim se encerrava a contratação. Então, para vocês verem, para baratear aqui os custos, o burguês ainda contratava
o trabalho infantil e feminino. Em alguns casos, o trabalho infantil era sem receber nada. Aqui ainda o texto coloca que o cara se sujeitava a ganhar pelo menos 2 pares de moedas, né? Então, mas em muitos casos aqui o trabalho, a criança não recebia nada. O burguês dizia o seguinte: como naquele tempo não havia escolas públicas e a criança então ela ficava durante o dia, entre aspas, desocupada na vadiagem, se alguém pode pensar desse jeito, era uma colocação, então, que se dava a partir desse tipo de pensamento, né, do burguês, desqualificando essa criança, porque não se tinha uma escola. A escola, as únicas escolas e poucas que existiam eram para os mais abastados, era para aqueles que conseguiam pagar, o governo não cedia escolas, e as crianças, então, o burguês dizia que estava fazendo um bem para a criança, colocando essa criança para trabalhar também em horários, muitas das vezes, igual ou superior ao dos pais. Sem contar o trabalho feminino, também existente, no qual as mulheres ganhavam menos também. Então, o que eu disse no começo dessa aula para vocês, esse tempo de exploração na Europa, não existia escravidão no sentido forte da palavra, todos eram cristãos, brancos, né? Então não se escravizava branco e cristão, mas você tinha uma outra forma que era uma escravização velada, a gente pode dizer assim, né? Os abusos cometidos por essa burguesia eram impensáveis, eram inimagináveis. Então, os operários perderam o controle sobre o processo de produção e o fruto do seu trabalho, né? O que Karl Marx vai chamar, né? O que o Karl Marx vai chamar de alienação do trabalhador. Esse trabalhador agora é alienado, né? Ou seja, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele está alienado. Vou colocar aqui embaixo, alienado. E essa alienação é aquela ideia de não pertence mais a ele, né? Aquilo que outrora pertencia a ele, o conhecimento, os meios de produção, agora não pertencem mais a ele, pertencem ao burguês que vai literalmente impor a ele o que trabalhar. E aí é o ritmo determinado pelas máquinas. Lembrem, se vocês nunca assistiram, eu não lembro de ter passado para vocês em algum momento, mas se vocês nunca assistiram, aquele filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que ele abre esse conjunto de slides, eu coloco aquela cena principal, né, quando o Charles ele cai dentro da máquina, né, o Chespirito não, estou confundindo com o Chaves, mas o, o trabalhador, agora me fugiu o nome que ele se dava ali, né, o Chaplin tinha um nome, o Carlito, lembrei. Tá? O Carlito, então, ele cai dentro da máquina e agora ele é incorporado pela máquina. É a ideia que ele está querendo passar, né? A Revolução Industrial incorpora, como o texto que nós lemos aqui, né? A máquina não trabalha, né? Perdão, a máquina não dorme, ela não precisa descansar. O que você vai fazer por mim? Então era todo esse sistema aí. E o pior de tudo, não existia nenhum sistema de proteção aos trabalhadores. Eles estavam só, né? Então eram obrigados, como colocado no texto, né? Se você não quiser, tem outro que quer e se sujeita a ganhar menos e trabalhar mais no seu lugar, e você vai ficar desempregado você não vai ter o que comer, porque você foi expulso do campo e todas as outras colocações aqui também. Seguindo, então, aqui são as máquinas, então, veja o trabalho do pai, da mãe, né, da própria criança. Era muito comum, né, as crianças que estão aqui trabalhando, né, perderem membros dos braços, né, da mão, né, das pernas, que vão ficar presas a rodas das máquinas, e a máquina não para, não existia sistema de segurança. Então, essas máquinas acabavam decepando dedos, né, mãos, braços, pernas de muitas dessas crianças,
e essas crianças ficavam completamente, perderam os seus membros e tudo mais, protegidas por qualquer coisa, não encontravam assistência médica, e o burguês ainda, muitas das vezes, batia nessas crianças por ter sujado a produção, estragado a produção. Então, assim, era a máxima exploração, era a máxima ação horrenda que você tinha nesse período da Inglaterra, né, na primeira Revolução Industrial. Logicamente que os trabalhadores começam a reagir às péssimas condições de trabalho. A princípio, essa reação é uma reação descoordenada, mas depois passa a ser uma reação mais coordenada. Os trabalhadores começam a entender que precisavam se organizar para reivindicar melhores condições de vida. Um dos primeiros movimentos que a gente pode chamar do movimento de forma desorganizada foi o ludismo, né? Da referência a Ned Ludd. Ned Ludd, há textos históricos que contrastam se ele realmente viveu ou não, né? Há um problema aí, mas esse movimento ganha o nome e historicamente é dado a esse rapaz Ned Ludd, que atribui, né, ele, Ned Ludd, atribui toda a desgraça que está acontecendo aos ingleses, aos trabalhadores ingleses, à máquina. E segundo essa tradição, ele teria começado o movimento por destruir as máquinas que, segundo ele, traria a desgraça para o trabalhador. O Ned Ludd, com certeza, ele não entendia que a máquina era apenas o meio e o que se tinha na realidade era a máxima exploração, né? E não apenas a questão da máquina em si, não era a máquina em si que era o problema, e sim o sistema instituído que colocava ou impunha a forma de exploração. Tá? Então, ele começa a entrar nas fábricas e destruir as máquinas. Esse movimento vai ganhar corpo, outras pessoas vão aderir também a esse movimento, vai se alastrar pelas áreas industriais, então era comum um grupo de revoltosos entrar e detonar as máquinas, depois sair dali. Logicamente que isso vai atrair a atenção do Estado. Lembremos que o parlamento ele é burguês, então o parlamento vai votar rapidamente leis para prender esses cidadãos, né, para impor sanções a esses cidadãos, e vão usar a polícia. A polícia vai ser o grande instrumento. Então, líderes serão presos e muitos serão enforcados mediante a intimidação contra esse movimento. Então, uma gravura daquilo que seria, então, a destruição das máquinas, né, que o Ned Ludd coloca aí como o mal do trabalhador. Segundo momento, né, com o tempo, os ingleses criaram outros métodos, agora passam a se organizar na luta e vão perceber a necessidade de conquistar direitos, principalmente no espaço da política. E aí um dos principais movimentos que surgiram nesse momento foi o cartismo, né? Cartismo da ideia de cartas, nos quais os trabalhadores produziam cartas e mandavam ao parlamento inglês solicitando melhores condições de vida. Então, os operários buscavam direitos de participação na política. Lembramos que muitos deles não eram votados, não poderiam também votar. Então, essas cartas pediam aos eleitos, né, aos deputados eleitos da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns, melhores condições de vida. E aí o movimento começa a reivindicar também, a partir de 1838, o direito dos trabalhadores e operários a participarem das eleições no parlamento, e não apenas votarem no parlamento, votar e ser votado, ou seja, ter representantes. E aí, lógico que eles vão lembrando das próprias leis inglesas, né? Onde não há representação, não há votação, os textos de John Locke que davam direito à rebelião. Então, eles começam a se organizar
teoricamente e também materialmente. As manifestações, a princípio, fracassam, né? Então os burgueses não querem abrir mão do poder constituído, e apenas no fim do século XIX as condições dos trabalhadores começam a melhorar, muito porque, neste momento, nós vamos ter grandes ideologias aqui, né? O anarquismo, né? O socialismo, seja ele o socialismo utópico ou socialismo científico. Então, vários desses movimentos vão aparecendo e vão organizando. Por exemplo, o anarquismo, né, que a gente tem aqui, o anarquismo, ele vai criar o sindicalismo. Né? Os principais sindicatos, por exemplo, vão ser anarquistas. E eles vão organizar os trabalhadores na luta de melhores condições. Nasce a greve, então a greve vai aparecer. Então, veja aí, uma representação da luta, né? Uma charge que seria da luta dos burgueses contra os trabalhadores oprimidos. Né? As manifestações, vamos falar sobre manifestações aí, deixando muito claro, gente, que muitas das vezes essa ideia de manifestação aí, ela foge de uma percepção que a gente tem aí de um tem briga, outro não tem briga, um tem direito, outro tem direito. Então, temos que tomar muito cuidado. Um dia ainda eu falo com vocês a questão historicamente das manifestações e de como são construídas aí. Agora a página de número 27. Deixa eu ir para a primeira tela aqui. Tem alguma pergunta? Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta aí? Todo mundo entendeu? A pergunta maior é: todo mundo está comigo na sala? Alô, alô, alô? Segundo A está comigo na sala? Alô, alô, alô? Segundo A? Alguém? Fala, pessoinha. Oi, pergunta. Só para falar. Então tá bom, eu ouvi um oi, pelo menos. A Lia colocou um sim. Sim, todo mundo entendeu. O restante não quis falar mais nada. O Zeca também apareceu agora colocando sim aqui. Manda um sinal de fumaça aí, gente. Pelo amor de Deus, para eu saber que vocês estão todos vivos aí, que vocês não estão comendo biscoito na hora da aula. Né? A Lia também já respondeu, já veio o Zeca. Ela falou hello, 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 hello. Vamos lá, todo mundo junto aí. Então, tudo bem até aqui? Né? Todo mundo entendeu esses movimentos. Né? Logicamente que quando eu falei dos movimentos socialistas e anarquistas, esses movimentos vão tomando corpo depois, né? Por exemplo, nós vamos ter as duas internacionais, né? Foram os primeiros grandes ajuntamentos de trabalhadores, foram liderados por anarquistas e socialistas. Por exemplo, na primeira internacional, Karl Marx e Friedrich Engels, Proudhon, Kropotkin, Bakunin, vários desses teóricos, seja do anarquismo, seja do socialismo, vão participar aí tentando reivindicações. Né? No começo do século XX, começam então as primeiras grandes conquistas. Né? As grandes empresas nasceram na Revolução Industrial, a grande maioria, sim. Se não, elas foram se tornando grandes empresas. Né? A condição que vai ser o monopólio, que é o que a gente estuda, que é a formação do monopólio. Essas grandes empresas, elas foram se monopolizando com as mesmas condições que a gente. As grandes empresas nasceram na Revolução Industrial, né? Sim, com as mesmas condições que essas que a gente estuda. Na realidade, Lia, elas vão ganhando corpo, como eu estava dizendo anteriormente, e elas vão adquirindo estrutura. Então, essas primeiras empresas que vão aparecendo aí, elas vão ganhando estrutura dentro do mercado. E é o que a gente chama que elas vão se monopolizando. Então, as grandes empresas que hoje estão aí são empresas que, na grande maioria, ganharam a concorrência de outras empresas menores. Então, aquilo que era a grande ideia do Adam Smith, David Ricardo, por exemplo, os liberais clássicos, quando eles colocam que a concorrência no sistema liberal, né, ou no capitalismo liberal,
seria a grande mola motriz para que houvesse, então, melhor, se praticasse o melhor preço, se fizesse as melhores condições, isso não é verdade. Porque o que você tem, então, é a monopolização, ou seja, as empresas que vão se tornando melhores ou maiores, pode ser até não melhor, a outra empresa pode ser até melhor do que ela, mas ela é maior e ela consegue alcançar um nicho que a outra não alcançou, então ela destrói a outra. Então isso fica muito claro. É o que a gente chama de capitalismo monopolista. É a fase subsequente do liberalismo. Então você tem o liberalismo, você tem a fase monopolista, né, industrial monopolista, e depois a fase oligopolista. Que é hoje se você pegar aí, em todo o mundo você tem 200 empresas, grandes empresas, né, as grandes multinacionais. Empresas de carro, você tem uma minoria, todas elas nascidas no começo lá do século XX, seja Ford, seja a GM, Chrysler, seja a Toyota no Japão, a Honda no Japão, né? Então todas essas empresas elas acabam monopolizando essa estrutura e não permitem que outras empresas venham chegando, a não ser que o Estado garanta isso, que é o caso chinês, né? A China vai garantir isso com muito investimento estatal. Então, as empresas Xiaomi, sei lá, da Chevy, que são chinesas, elas conseguem entrar nesse mercado porque o Estado garante a elas essa condição. Porque se por ela mesmo não conseguiriam, uma vez que os outros monopólios não permitem. Tá bom? Mas é muito, muito boa a sua pergunta. Beleza, gente? Mais alguém aí quer perguntar? Mais alguém quer interagir? Senão já vamos lá para a página de número 27. Vamos conhecer um outro caso de Revolução Industrial, agora o caso japonês, que é muito importante também. Se não tem até agora pergunta nenhuma, vamos lá falar um pouquinho sobre o caso japonês, conhecido também como a Era Meiji. Interessante que o Japão, não se sabe por quê, ele tem características muito peculiares à Europa Ocidental, né? Ele vai ter uma espécie de feudalismo, ele vai ter uma espécie de ruralização, de centralização do poder, muito interessante, né? O Japão era uma comunidade isolada, era uma ilha, os primeiros que chegaram ali vão colonizar o Japão, e com a expansão do Império Chinês, principalmente o Império Mongol, né, Gengis Khan, Kublai Khan, nós temos então a ilha sendo influenciada pelos chineses. Então, a princípio, você tem uma influência chinesa muito grande ali, tá, ao ponto que, por exemplo, o hinduísmo, né, e o budismo que vem da Índia vai para a China, da China chega no Japão. Né? Também tem o confucionismo, né? Eram coisas importantes que foram chegando ali. O início do século XIX, após o shogunato e o fim da política de isolamento, nós temos uma abertura da indústria chinesa. Mas antes disso, nós temos a ideia do shogun. Quem era o shogun? O shogun era um líder de terras, era um senhor feudal, era o líder supremo do Japão. O rei, aqui é importante, né? O clã Tokugawa, ele vai dominar ali. Tokugawa vai perceber que ele poderia isolar o rei, né? O rei japonês, nas cidades ali, Hokkaido, Tóquio, que vão ser, depois vai ganhar esses nomes. E aí, durante os séculos XVI, XVII, XVIII, instala o que ficou conhecido como o shogunato. O que era o shogunato? Shogunato era o desenvolvimento, então, de setores rurais, mineração e pesca. Né? Surgiram técnicas de cultivo e produção, aumentou, crescimento econômico e populacional, circulação de mercadoria apenas interna e multiplicação dos estabelecimentos comerciais. Porém, o Japão estava
fragmentados em feudos, tudo bem? Então, quando a gente fala assim, a fragmentação e divisão em shogunatos ou feudos, que eram chefiados pelos daimons. O daimon era uma espécie de samurai. Então, você tinha, né, um feudo, dentro desse feudo aqui, você tinha os daimons aqui dentro e o shogun dominava esse feudo. O shogun, para garantir o seu poder, juntava o máximo possível de samurais. Quanto mais samurais você tivesse, mais soldados você tinha na sua mão e garantia numa possível luta com outro shogun. Então assim vai. Repare que nós estamos falando muito perto, algo que lembra muito o feudalismo na Europa Ocidental. A unificação, então, no século XVII, né? Então vai ter uma grande unificação e um grande isolamento na figura do Tokugawa. Né? Esse clã, então, Tokugawa, vai começar a dominar e vai impor o Sokoku, que era o país fechado. Né? Somente Portugal e Holanda tiveram contato com os japoneses, porém, acabou esse contato também lá pelo século XVIII. Você tem um total isolamento e expulsão de tudo. Só que você, quando faz o fechamento, religiosos, que eram cristãos portugueses ali, vão ser mortos, enforcados, expulsos. Né? Os japoneses que haviam se convertido ao cristianismo também vão ser mortos. Então vai ter um extermínio. Né? Então, a ideia de que ninguém entrava e ninguém saía. Falta de recursos minerais tornava o Japão pouco atrativo também aos outros países. Ali. Seguindo, então, esse processo, né, o país vivia isolado politicamente e o shogunato começava a enfrentar dificuldades financeiras e revolta de diversos camponeses com a cobrança de impostos. Então, vai sendo cobrado vários impostos aí. Até que, meados do século XIX, o shogunato é derrubado e uma nova era no Japão começa, a era Meiji. É importante se dizer isso daí, né? O comandante Montgomery dos Estados Unidos vai desembarcar ali no século XIX no Japão, obrigando os japoneses a abrir as fronteiras. Página de número 27, vocês podem marcar aí o primeiro parágrafo, né? A industrialização ocorrida no Japão é um exemplo como as histórias das diversas revoluções industriais deixam de coincidir no tempo e nas etapas principais. O segundo parágrafo também vocês vão marcar. Depois vocês vão marcar o quinto. E o sexto. Vamos lá. O que foi então essa era de abertura aí? Quando Montgomery chega ao Japão e ele traz os navios encoraçados estadunidenses, né, uns navios extremamente poderosos ali, Montgomery então meio que impõe a abertura forçada, né? Ou você abre ou você abre. Então, surge até um provérbio, que é um provérbio japonês: se você não pode vencer, junte-se a ele e aprenda. Né? Então, o rei japonês ele abre essa possibilidade. E aí, a partir do século XIX, as fronteiras foram abertas ao comércio exterior, em preferência ao comércio com os Estados Unidos. Aqui começa a criar uma rixinha entre Japão e Estados Unidos, que vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. Hábitos e costumes ocidentais vão ser introduzidos. Filme legal para assistir é O Último Samurai. Quem nunca assistiu, aconselho que assista. Ele fala sobre esse período da era Meiji. Ele trabalha bem essa fase histórica aqui. Um processo de industrialização ocorre de forma rápida e intensa, e o Japão se transforma em um país rico e industrializado. No caso aqui da Ásia, é o primeiro rico e o primeiro industrializado. Então, meados do século XIX, nós temos o desembarque, então, americano, Montgomery, fortalecido a abertura do Japão antes do isolamento do Ocidente, né? Através aí do Tratado de Kanagawa,
Tokugawa e a desintegração do sistema feudal japonês e o fim do domínio, então, da família Tokugawa. Tá? Aqui nós temos, então, um quadro que está no material de vocês, eu adaptei para cá. Então, fim da era dos shoguns, né? O shoguns acaba, início da era Meiji, rápido processo de modernização, fortalecimento do Estado, da figura principal do rei. Lembrando que o rei aqui, tá, o imperador japonês, ele é uma divindade. Então, o imperador aqui ainda é uma divindade, fique claro isso daqui, tá? Mas ele continua sendo divino. E a liberação da mão de obra, que vai passar a ser assalariada aqui também. Essa abertura se dá pela pressão estadunidense, novos hábitos e costumes, reforma agrária e renovação das leis, incorporação ao sistema capitalista e avanços tecnológicos. Né? O Japão passa por um avanço. Introdução das ferrovias, introdução da máquina a vapor, que depois motor a combustão, surgimento de grandes indústrias têxteis. Só para vocês terem ideia, antes da Toyota fabricar carros, a Toyota fabricava roupas. E aí pega um exemplo, por exemplo, a Honda. A Honda não, vamos pegar a Yamaha, a empresa Yamaha, monopólio Yamaha. A Yamaha produz de moto, né, a instrumentos de sopro, teclado e outras coisas mais. Então, assim, essas empresas acabaram se diversificando gigantescamente até hoje ali também. Tudo bem? Página, então, número 27. Feito isso daqui, perguntar para vocês, nesses 5 minutos finais. Professor, aqui tem uma pergunta do Zeca. Professor, a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial. Sim, foi a pioneira. Só que aquilo que eu tinha dito para vocês, Zeca, não fica restrito, tudo bem? A Revolução Industrial não fica restrita à Inglaterra, porque os países começam a perceber o seguinte: peraí, como que a Inglaterra consegue produzir tanto e vender mais barato? O que está acontecendo lá? E as pessoas então começam, de certa forma, nesse momento, a encarar essa estrutura inglesa também e a transportar essa estrutura para os seus países. Isso o caso dos Estados Unidos. Logicamente que isso vai causar problema. No caso dos Estados Unidos, nós vamos ter a Guerra de Secessão, a guerra de 9 anos de guerra, o Norte contra o Sul, mas, ao mesmo tempo, você vai ter essa expansão aí, né? No caso do Japão, nós vamos ter o Japão se abrindo aí. Tudo bem? Perguntas, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Perguntas? Comentários? Alô, segundo A? Estão comigo ainda, segundo A? A Camille, professora, a Revolução Industrial chega quando no Brasil? Boa pergunta. Nós temos um primeiro momento da Revolução Industrial, ainda no século XIX, com Dom Pedro II. Né? Nós temos, por exemplo, o caso do Irineu Evangelista dos Santos, conhecido como Barão de Mauá ou Visconde de Mauá. Então, você tem no Rio de Janeiro ele com várias empresas, empresa de fornecimento de luz elétrica, né, a gás, empresas de construção de navios, atracadouros, bancos. Então, o Irineu, que era um jovem aí articulador, ele começa a promover uma industrialização no Brasil. O café vai estimular também, no finalzinho do século XIX, essa industrialização. Porém, o Brasil vai sofrer com problemas com a Inglaterra, porque a Inglaterra não vai, de certa forma, ver com bons olhos esse desenvolvimento. Então, as indústrias não conseguem se desenvolver no Brasil e o governo também não ajuda muito. Né? O governo, por exemplo, vai ter uma tarifa Alves Branco, que vai encarecer produtos vindo de fora, só que, como o Brasil não tem tecnologia, ele não consegue industrializar-se. E aí, por exemplo, o próprio Visconde de Mauá vai falir nessa tarifa Alves Branco aí.
Porém, a Revolução Industrial ocorre no Brasil a partir de 1930, quando o Vargas assume o governo do Brasil e ele passa a promover, literalmente, esse processo de desenvolvimento aí do Brasil. Aí sim nós temos a Revolução Industrial ocorrendo e sendo finalizada, o Brasil se torna um país industrial no final da década de 80. Ou seja, 80 anos depois das grandes potências. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Estamos encerrando. Temos mais um minutinho aí. Eu deixei, então, as lições aí para vocês, queridos. Façam essa lição. Zeca, a Revolução Industrial continua na era Tayoshi? A era Tayoshi, que nós estamos falando de quando, o Zeca? Quando que é essa era Tayoshi? O que eu disse para vocês? Nós temos um período do isolamento, século XVI para frente, e só vai reabrir no século XIX. Esse nome, por exemplo, eu não conheço, Tayoshi. Eu conheço os Hirohitos, né, a família Hirohito, que vai assumir e vai ser a parte da era Meiji direta aí. E aí, daí para frente, você tem a industrialização. Particularmente, eu não conheço Tayoshi. Né? Fico devendo você me dizer eu sei sim, depois da era Meiji 64, aí, né, sem a família do Hirohito, né? A família Hayashi Hirohito. Sim. Não, não somente isso, mas eles vão se tornar imperialistas. É nesse período que vê o Japão invadindo a China, vê o Japão invadindo a Coreia, vê o Japão tomando toda a parte do Sudeste Asiático. É nesse período aí, que já são industrializados, na realidade. Aqui, esse período aqui, a gente já pode dizer que o Japão é completamente industrializado. Tá bom, gente? Grande beijo. Se não tiver mais nenhuma pergunta aí, grande beijo a todos.